Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Saúde e paz a todos. Bem, retomando, né, o nosso bate-papo sobre o livro Espírito e Psi, nós vamos dar continuidade. Sempre o nosso tema aqui é mediunidade, psi, ação mental, ação espiritual, tá? PSI, que também significa para a sua informação, psi, de psiquismo, de atividade mental, de ação espiritual. Então, somando a tudo isso, esse título tão, como eu digo, tão apropriado para que os espíritos queriam trazer para nós, nos relembrar, é lógico que não é nenhuma novidade. Tudo que se escreva em termos de mediunidade, de coisas espirituais, já está escrito, desde a Bíblia até outras obras, né? Mesmo aquelas que falam do homem das cavernas, em tudo está a mediunidade. Comunicação é mediunidade, é interação, é agir. Então, como nós estávamos falando no último vídeo, a respeito daquela pessoa, daquele companheiro de trabalho que está conosco numa sala ou num local de atendimento espiritual, ou seja, na sala de paz, e gosta de pegar a nossa mão, né, para ir tentar forçar uma manifestação, em outras palavras, a tão conhecida puxada, que é um termo que vem da Umbanda, né, ou muito utilizado desde a antiguidade. Minha situação está ruim, estou precisando de umas puxadas. Então, esse termo é próprio da Umbanda, tá? Era lá a coisa dos pretos velhos, dos caboclos dos Exus da Umbanda, né? E então, não é todo médium que é apropriado para esse tipo de trabalho. Há médiuns que trabalham apenas com os guias espirituais dele, há médiuns que não são de incorporação, há médiuns que são magnetizadores, são não gosto da palavra cura, mas digamos da terapêutica energética, né? Que é um termo mais apropriado, porque isso traduz por refazimento físico, orgânico, mental e espiritual, visto que todo o nosso enfraquecimento é proveniente de desgaste, de situações patológicas, às vezes até medicamentosas, ok? Então, a gente estava falando sobre aquele companheiro de trabalho que na hora, né, do atendimento ele percebe lá alguma coisa no paciente e acha que tem que buscar aqueles espíritos. Deve ser só impressão, né? Ou se ele tiver realmente visto, porque a gente não põe em xeque a mediunidade do outro, porque a mediunidade do outro é o outro é que sabe, e mesmo um grupo de médiums juntos, às vezes cada um percebe uma faceta, né, da situação espiritual decorrente ali de momento. E até porque a situação decorrente de momento é que quando se trata do mundo espiritual, do mundo invisível, daí um segundo não é mais nada daquilo. A energia constantemente muda, é uma dinâmica que está fora dos nossos padrões da dimensão física, né? Dessa dimensão que contém e reduz, né, toda a atividade dos átomos. Eles se condensam, então ficam pesados. A dinâmica espiritual, ela exige uma dilatação de consciência, uma aceleração, e esse é o motivo de algumas pessoas se sentirem cansadas,
outras enfraquecidas. Então, por isso é necessário que o médium durma, alimente bem, que ele descanse, que ele se cuide, faça boas leituras para elevar a sintonia espiritual como repositório de energia, tá? Então, essa informação você encontra mais ou menos codificada, né? Em termos muito científicos. Então eu estou abrindo isso, né? Depois de ver essa e aquela obra falando a mesma coisa, todas de fontes muito objetivas, seguras, né? Endossadas por espíritos sérios, muito responsáveis. Então, e as observações ao longo de todos esses anos nos dá a certeza de que realmente está certo, né? Então, associar, como eu disse no vídeo anterior, a prática à teoria é a melhor forma de aprender, porque apenas a teoria você fica em dúvida no momento de ação se você está agindo certo ou errado. E até porque, a respeito de mediunidade, não tem muito essa coisa de estar agindo certo ou de estar agindo errado. Primeiro, que você tem que se entregar à sintonia daqueles que te guiam, que dirigem, né, o trabalho espiritual. Segundo, todo o direcionamento do trabalho é deles. De repente eles mudam tudo e lá eles conseguem, porque a dinâmica deles é um raio. Mudou tudo, pronto, mudou tudo. E nós ficamos a ver navios tentando aprender. E quando entendemos o que ocorreu, muitas vezes isso aconteceu depois, tá? Porque levamos um tempo, e além do mais, o transe, o mentor, mesmo para o médium consciente, o mentor deixa ele perceber determinadas facetas ou pequenas nuances do trabalho espiritual, se o médium estiver em muito boa sintonia, sabe? E também são pequenos flashes. O médium não vê toda a ocorrência ali do atendimento espiritual, não, tá? A nossa condição física bloqueia isso. Que é diferente quando a gente está sonhando, né? Quando a gente está fora do corpo, aí já é mais de espírito para espírito. Mas ainda assim nós temos uma certa limitação. Então, como eu estava falando daquele companheiro de trabalho que gosta de pegar na mão da gente para fazer a puxada, o que acontece? Será que ele está passando para mim a convicção dele? Será que eu percebi? Fica muito fácil, porque espírito para manifestar sempre tem, quando a pessoa não está sendo vítima da imaginação, tá? Que é diferente de estar fingindo, tá bom? É diferente, são situações diferentes. Imaginação quer dizer, tá ali uma pessoa que está com muita vontade de participar, mas de repente a condição fluídica daquela pessoa, daquele médium, não é compatível com os espíritos que possam querer se manifestar. Ou talvez nem precisem, talvez não queiram. E além do mais, gente, os nossos guias, eles são capazes de cuidar muito bem de trabalhos sem ter que ficar puxando. E eu vou dizer uma coisa que não vai agradar muita gente não, tá? Nós precisamos de limpezas espirituais, precisamos de descarrego. Até nas igrejas evangélicas tem descarrego, sessão de descarrego. Então, as nossas sobrecargas emocionais, os nossos conflitos, né? Os nossos problemas de nervosismo. Então, muitas vezes não tem necessidade de puxar espírito nenhum, não, tá? Uns banhos, umas velas, umas orações, um trabalho espiritual se for preciso, porque se for preciso tem que fazer sim, né?
E se não fizer, vai ficar do jeito que está, tomando, muitas vezes tomando remédio, não é sempre não, tá, gente? Tem situações que são puramente orgânicas, físicas, né? Que a pessoa tem sim a necessidade de tomar alguns medicamentos mesmo. Mas tem coisas que o tratamento é periódico, em algum tempo a pessoa já não precisa mais do remédio. Há situações que a pessoa tem que tomar o remédio o resto da vida. Há situações que os remédios não fazem efeito. Há situações que os médicos não sabem o que a pessoa tem e está lá no toma-lhe remédio, toma-lhe remédio, toma-lhe remédio. Então, é uma diversidade de situações que requer, sim, um mentor, assim, capacitado, que o médium não impeça, porque quando se trata de mentor, todos os mentores são capacitados, mas a que dá condição aí é a parceria, quando o médium, a ansiedade do médium, a intervenção do médium não passa à frente e não interrompe o trabalho, né? Aí já sambou o trabalho, o médium está lá achando que é o mentor, mas o médium está atrapalhando e o mentor já nem ali mais está. Ou então se está, né? Já foi interrompido o trabalho, ou então o médium é anulado, tá? O mentor, quando quer, ele pode anular a participação do médium, se ele não ter uma interferência e for a perder o trabalho, conforme a necessidade, a urgência ou a seriedade. E então, voltando àquela condição de eu querer que a outra pessoa faça, dê continuidade, interaja comigo num trabalho, não sou eu que faço essa escolha, não. Quem faz essa escolha são os guias espirituais daquele grupo de médios ali, em conjunto, né? E vão sondar ali as condições. Ó, nós podemos dar andamento nessa situação espiritual só até esse ponto, vamos contar com a participação desse médium, né? E eles não precisam nem discutir isso, eles já sabem o que dá e o que não dá, tá? Não tem que ficar fazendo esse planejamento igual a gente, não, e até porque eles têm sempre meios de interagir, de intervir dentro de um programa de ação, tá? Eles têm autonomia para fazer N coisas dentro dessa lei aí de assistência, ok? Então, não esqueçamos disso, de não atrapalhar. E ainda mais um pequeno trechinho aqui da página 13 que diz o seguinte: a obsessão é uma ação persistente que um mau espírito exerce sobre um indivíduo. O mau espírito aí é aquele que não quer perdoar, né? O mau espírito aí sou eu, se eu desencarnar com raiva de alguém, me sentindo traído, querendo vingança, tá? O mau espírito não é um capeta, não é um demônio, não. Isso somos nós mesmos com os nossos conflitos, né? As nossas implicâncias, a falta de perdão causa isso, às vezes de ambas as partes, outras vezes de um lado apenas, né? Mas ok? Então, essa forma de obsessão apresenta características muito diferentes, desde a simples influência espiritual, que é aquela que começa a sugerir a pessoa, interferir nos pensamentos dela, sugerindo situações diferentes. Faz isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer isso, vamos beber, vamos experimentar droga. Não é sempre não, tá? Tem coisas que vêm da curiosidade da pessoa, mas muitas vezes pode ser sugestão sim de algum espírito que quer facilitar, né, a ação dele, o domínio dele sobre você, né?
te colocando na dependência, no alcoolismo, as drogas em excesso, o espírito pode até não te colocar, mas se você já faz uso, podem, com certeza, se associarem em espíritos viciados, né? Porque não é porque desencarnou que santificou, não. Então nós levamos as nossas tendências. Inclusive reencarnamos com muitas dessas tendências, né? De alguns resquícios de vícios. Então há uma complexidade, digo, complexidade, né? Aí atuando também como diversidade, né? Porque cada situação é uma, as variantes são tantas quanto o progresso de cada um, a evolução de cada um, ok? Então, e ainda nessa condição de influência aí, não há sinal nenhum de influência espiritual, tá? Que possa aparecer, que possa ser notado, até acontecer o envolvimento e isso chegar à perturbação completa, quando a pessoa já perdeu o domínio de si mesma, ela já está, digamos assim, entregue, né, a uma situação, está já quase que completamente dependente daquilo de se manter naquele estado, tanto do uso da droga, tanto no uso do álcool, no cigarro excessivo, às vezes até a comida excessiva e N situações, ok? Então, a perturbação completa do organismo é aquela que a pessoa corre o risco de falecer, né? E o organismo que se refere aí é o corpo físico, é o aparelho, toda a aparelhagem mediúnica. E também com risco de perda das faculdades mentais, né? Esse tipo de obsessão oblitera, obstrui, né? Quer dizer, ele impede, causa impedimento ao médium, pode ser um médium atuante no trabalho de atendimento espiritual, ele não está livre desse tipo de situação, tá? Nenhum de nós estamos. Pode acontecer com qualquer um, com quem quer que seja. Então, quando acontece essa situação, esse espírito, ele toma a frente, ele se manifesta no lugar de outros, tá? Daqueles que estão nos seus guias espirituais. Aí vocês vão perguntar assim, uai, mas como é que os meus mentores permitem? Porque quem deu a brecha fui eu, tá? Mas isso tem assistência, tem tratamentos espirituais. Então nós, como médiums, não vamos pensando que estamos indo à casa espírita para fazer favor para ninguém, não. Tá? Nós estamos exercitando a nossa ferramenta, o nosso equipamento mediúnico, em benefício daqueles que precisam e, mais particularmente, em nosso próprio benefício, porque nós precisamos muito mais. E, além do mais, todo médium que não exerce ou não põe em prática o dom que nasceu com ele, como herança espiritual, ele tem uma porcentagem a mais, tá? Uma tendência a mais aos desequilíbrios, aos transtornos psicológicos, né? Porque a gente não deixa de ser médium só porque não é praticante, tá? Os espíritos interagem com a gente da mesma forma, querendo ou não. Vocês acham que as pessoas que são vistas como loucas na rua, falando sozinhas, gargalhando, outras vezes xingando e brigando, vocês acham que elas estão loucas? Vocês acham que elas não estão ouvindo vozes? Tá?
Daí pode muito bem ser o diálogo dos espíritos com essa pessoa. Ele está ali na interação, na particularidade ali, né, na intimidade de um campo mental, tendo uma correspondência, né? Então, pessoal, por hoje é isso. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos. Saúde e paz. Fiquem todos com Deus. Se cuidem. Abraços.